Boa noite, meus irmãos, amados, santos de Deus. Agora são 1h40. Eu quero deixar uma palavra de Deus para nós. Está no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Fala daquele jovem rico. A Bíblia, o versículo diz assim: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Foi a pergunta que o jovem rico fez para o Senhor Jesus. O jovem rico tinha tudo para ser feliz, mas foi o único indivíduo que encontrou com Jesus e saiu pior do que chegou. Todas as pessoas na Bíblia que nós observamos, que encontrou com Jesus, foram mudados, transformados, libertados, modificados, alguma transformação aconteceu. Algum milagre aconteceu de Deus na vida dessas pessoas. Mas esse jovem rico, ele foi o único, a meu modo de ver, biblicamente, o único que saiu pior do que chegou. Mesmo sendo amado por Jesus, desperdiçou a maior oportunidade da sua vida. Tem oportunidades que são únicas, tem oportunidades que são só uma. E a desse jovem, ele perdeu a maior oportunidade da sua vida. Um tema só para memorizarmos e ficar gravado: tinha tudo para ser feliz, mas perdeu a maior oportunidade da sua vida. A despeito de ter vindo a pessoa certa, porque ele foi a pessoa certa, ele foi a Jesus, o único que pode salvar, libertar, transformar e mudar vidas, o único que pode mudar uma pessoa das trevas para a luz, o único que pode libertar de vícios, de perdição, de miséria, o único que pode transformar a prostituta em missionária, ganhadora de almas, o traficante transformar ele num ganhador de alma, num missionário, num pastor, é o Senhor Jesus. Mas a despeito de ter vindo a pessoa certa, ter abordado o tema certo e recebido a resposta certa, ele tomou a decisão errada. Ele foi na pessoa certa, ele abordou o tema certo, ele recebeu de Jesus a resposta certa, mas ele tomou a decisão errada. Então eu aprendo uma lição com esse jovem. Não adianta você fazer a pergunta, abordar com a pergunta certa. Não adianta você abordar o Senhor com a palavra certa, com o sentimento certo e tomar a decisão errada. Não faz sentido, mas não faz sentido nenhum. Você pode ir na pessoa certa, que é Jesus, abordar o tema certo, você pode ter a resposta certa, mas na hora de você decidir errado. Foi o que aconteceu com esse jovem. Na hora da decisão, dele entregar a vida dele para Jesus, dele se render a Jesus, ele toma a decisão errada. Amou mais o dinheiro do que a Deus. O que eu aprendo com esse jovem rico? Ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Amou mais os prazeres transitórios dessa vida
que a salvação de sua alma. Podemos elencar várias coisas boas que o jovem rico possuía, mas ele perdeu a maior oportunidade da sua vida. Amou mais o dinheiro do que a Deus. Infelizmente, nós vivemos num mundo capitalista e o que tem de pessoas hoje amando mais o dinheiro do que a Deus não está escrito. São inúmeras, centenas, milhares de pessoas trocando Deus a troco de riqueza, dinheiro. O camarada não tem tempo para Deus, não tem tempo para nada, correndo atrás de dinheiro 24 horas. Entre linhas, ele está amando mais o dinheiro do que a Deus, porque ele tem tempo para tudo, para correr atrás de dinheiro, mas não tem tempo para orar, para buscar Deus, reconhecer Deus como Senhor, Salvador e Libertador. E esse jovem também amou mais os prazeres transitórios dessa vida do que a salvação de sua alma. Vivemos num mundo que as pessoas se entregaram aos pecados, aos prazeres desse mundo, e infelizmente a maioria continua amando mais os prazeres transitórios dessa vida do que a Deus. Enquanto a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas vamos ver aqui algumas qualidades desse jovem, porque ele tinha qualidade, mas ele tomou a decisão errada. Primeira coisa que eu aprendo aqui, ele era jovem. Mateus capítulo 19, versículo 20, é bem claro em dizer que ele era jovem. Esse jovem estava no alvorecer da vida. Tinha toda a vida pela frente, toda a oportunidade de investir seu futuro no reino de Deus. Ele tinha toda a vida pela frente e teve toda a oportunidade do mundo de investir toda a sua vida aos pés do Senhor no reino de Deus. Querido, você que serve a Deus, continua firme, investindo no reino de Deus. E você que ainda não serve a Deus, entrega a sua vida para Jesus, se renda a Jesus e se gasta o resto dos seus dias servindo a Deus e fazendo a sua vontade. Esse jovem tinha saúde, vigor, força e sonhos. Os jovens têm entusiasmos, projetos e oportunidades. As obras do futuro reservam-lhes muitas aventuras. Só que dentre essas aventuras, a morte também, as perdas irreparáveis, as consequências irreparáveis por causa do pecado e as frustrações da vida. Então, ele era jovem e poderia já abraçar o Senhor na sua juventude e se dedicar o resto dos dias, mas ele, infelizmente, desprezou. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venha dizer que você não tenha neles contentamento. Ou seja, lembra de Deus enquanto você tem força, lembra de Deus enquanto você tem vigor, faz alguma coisa para Deus enquanto você tem saúde, enquanto você está na flor da idade. Prega, evangeliza, faz missões, vai atrás das almas, viaja, faz missões, enquanto você tem saúde e vigor, porque o dia vai chegar, o tempo vai chegar, que você não terá saúde, não terá força, não terá mais como fazer nada para Deus nessa terra. E esse jovem tinha tudo para fazer tudo para Deus e perdeu a maior oportunidade da sua vida por decisão errada. Segunda coisa que eu aprendo desse jovem, ele era riquíssimo. Lucas capítulo 18, versículo 23. Esse jovem possuía tudo o que este mundo podia lhe oferecer: casa, bens, conforto, luxo, banquetes, festas e dinheiro. Ele era dono de muitas propriedades. Muitas pessoas trabalham arduamente a vida toda e não conseguem amealhar riquezas. Esse jovem, no alvorecer da vida, já era riquíssimo. A graça comum de Deus despejara sobre sua cabeça privilégios sem conta.
Mas você vai descobrir aqui que a sua riqueza, o seu patrimônio, os seus bens, foi um empecilho terrível para que ele se rendesse a Deus. Foi um bloqueio fatal para que ele se entregasse a Deus e fosse de fato feliz, e fosse de verdade feliz, porque status, dinheiro, fama, riqueza, carros importados, mulheres, aviões, isso não traz felicidade. Isso é o que Salomão disse: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E nada disso satisfaz a alma do homem por muitos dias. Ela vai continuar vazia, com ouro, prata, avião, Mercedes, BMW, com mulheres, com aviões, com tudo. Só existe um que pode dar felicidade à sua alma. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. João 14, 27 diz que ele é o príncipe da vida. Ele é o príncipe da paz. Atos capítulo 3, versículo 15 diz que ele é o príncipe da vida. João 14, 6 diz que ele é o caminho, o único caminho para o céu, a verdade, a única verdade que liberta. E a vida, vida com abundância, porque é vida na terra e depois vida eterna com ele para sempre. Então, felicidade de fato, você só vai encontrar em Jesus. Você pode rodar o mundo dos avessos, que você não vai encontrar felicidade em dinheiro, em homens, em mulheres, em mansões, em palácios, em ouro, em prata, em Ferrari, BMW, aviões. Você não vai encontrar felicidade nesses lugares. Felicidade só se encontra em Jesus Cristo de Nazaré. Mais ninguém. Então esse moço, ele tinha tudo para se entregar a Deus e usar os seus bens em benefício da obra de Deus, da salvação das almas, de ajudar as pessoas. Mas o seu dinheiro, a sua riqueza, foi um bloqueio à salvação da sua alma e o fez tomar a pior decisão da sua vida. É por isso que o Senhor Jesus diz que o dinheiro, os homens muito ricos, será muito difícil de ser salvo, porque eles têm o dinheiro como Deus deles. Eles têm o dinheiro como provedor, o sustentador e o mantenedor de tudo. Enquanto, na verdade, quem é o mantenedor, sustentador e provedor de tudo é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus que criou o céu e a terra. É o Deus Todo-Poderoso. Outra coisa que eu aprendo com esse jovem aqui, terceiro, ele era proeminente. Lucas capítulo 18, versículo 18. O jovem era um homem de posição, possuía um elevado status na sociedade, tinha fama e glória. Apesar de ainda ser jovem, já era muito rico. Além de ser rico, também era um líder famoso e influente na sociedade. Tinha reputação e grande prestígio. Esse jovem tinha dinheiro e inteligência, tinha prestígio e influência, tinha poder e destaque. Apesar de tão novo, era cercado de honras. Quanto privilégio tinha esse jovem já, antes mesmo de servir a Deus. Quantas oportunidades de uma vida melhor Deus já tinha dado a esse jovem. Ele já havia alcançado o zenite da fama e do sucesso. Havia galgado todos os degraus da glória. Sua vida era um portento, sua projeção um fenômeno raro, estava na frente dos seus pares, era uma posição, era uma pessoa singular. Mas tudo isso serviu de bloqueio para ele tomar a maior e melhor decisão da sua vida. E qual era? Aceitar Jesus, entregar sua vida para Jesus, se render a Jesus. Mas
você vai descobrir que ele amou mais o dinheiro do que a Deus. Ele preferiu escolher o dinheiro do que a Deus. Ele preferiu escolher os prazeres do mundo do que a Deus. Ele preferiu o seu patrimônio, os seus bens, a sua vida farta, próspera, do que se render a Deus. A sua riqueza, verdadeiramente, ela não foi bênção e não foi processo de felicidade na vida dele. A sua riqueza foi um processo de maior perda na vida dele. Foi um bloqueio a aceitar o maior de todos, o Senhor da vida, o autor da vida, o provedor da vida, o provedor da paz, o provedor da verdadeira felicidade na alma, independente da circunstância da vida. O bloqueou de enxergar Jesus como Senhor, Salvador e Libertador de sua alma. Quarta coisa, ele era virtuoso. Marcos capítulo 10, versículo 20 e Mateus 19, 20. Esse jovem tinha alcançado nota máxima não apenas na opinião popular, mas também em sua própria avaliação. Ele se considerava portador de excelentes predicados morais. Olhava-se no espelho e dava nota máxima a si mesmo. Que pena. Considerava-se um observador da lei, ao invés dele ser um vivente da lei, um praticante da lei. Ao invés dele viver a lei, ele era um observador da lei. Querido, para você ser feliz e receber bênçãos de Deus e a salvação, você não pode ser um observador da lei. Você não pode ser um teórico da lei. Estou falando da Bíblia, da palavra. Tiago disse, não sejam ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra. Não podemos só ler, não podemos só ouvir. Nós temos que praticar no dia a dia a santa palavra de Deus. A Bíblia não é teoria. A Bíblia não é uma história que você lê e abandone. A Bíblia é viva, é real. É um padrão de vida, uma regra de vida. Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio vento, tempestade, tribulações, dificuldades, mas ela permaneceu firme, porque foi firmado na rocha. Em contrapartida, ele diz, aquele que ouve as minhas palavras e não vive e não pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Veio vento, tempestade, tribulações, dificuldade, e foi grande a queda daquela casa, porque vivia sem fundamentos firmes, vivia de teoria e não praticava. Então, apesar de tudo, ele era um observador da lei. Ele tenta se mostrar como alguém que vivia e guardava, mas Jesus descobre que ele era simplesmente um observador da lei. Ser observador da lei não basta, não salva. Tem que viver a Santa Bíblia. Não vivia em orgias e farras, mas pautava sua conduta pelos mais rígidos padrões morais. Sua vida exterior parecia irrepreensível, exterior, por fora. Mas Deus, ele não está olhando só o exterior, ele não deixa de olhar o exterior, mas ele está olhando lá para dentro do seu coração, procurando se há verdade, se há mudança, se há transformação verdadeira, arrependimento verdadeiro, se há uma conversão verdadeira e se você está servindo a ele de verdade. A vida desse jovem no exterior parecia irrepreensível. Certamente devia ser um religioso, conhecido na sinagoga. Era um jovem que muitas mulheres cobiçavam como genro. Mas ele era um religioso. Ei, religioso,
Você não pode ser um religioso. Religioso é quem vai na igreja, quem faz uma oração lá, mas não vive, não pratica. Isso é um religioso. E está cheio. Numerosas são as multidões de religiosos. Mas a religião não vai salvar ninguém. O que vai salvar é Jesus Cristo de Nazaré e você vivendo. Quinta coisa que eu aprendo com esse jovem. Ele era sedento espiritualmente. Mateus 19, 20. Depois de dizer a Jesus que era um observador da lei, perguntou: que me falta ainda? O que eu devo fazer para me salvar? Era essa a pergunta dele. Seu coração não estava satisfeito com as coisas. Ele queria algo mais. Tinha sede das coisas eternas. Foi o que eu disse no começo. Ele foi na pessoa certa, ele abordou o tema certo, ele recebeu a resposta certa de Jesus, mas na hora dele decidir o mais importante, a mais importante decisão, que era entregar sua vida a Jesus, ele toma uma decisão errada. Ele se recusa. Mas a sua alma tinha sede das coisas eternas, tinha sede das coisas de Deus. Seu dinheiro, sua reputação e sua liderança não preencheram o vazio da sua alma. Foi o que eu disse no começo. O seu dinheiro, a sua reputação, a sua fama não vai preencher o vazio da sua alma. As mulheres, os carros importados, as mansões, as riquezas, as viagens internacionais não vai preencher o vazio da sua alma. Só existe um que vai preencher o vazio da sua alma. Se chama Jesus Cristo de Nazaré, o príncipe da paz, o libertador dos homens, o transformador de vidas, o curador de vidas, o abençoador de vidas. Ele pode encher a sua pobre alma de felicidade verdadeira. É só você aceitar Jesus como Salvador. É só você abrir mão do seu orgulho, dos seus preconceitos e tradições e entregar sua vida a Jesus e servi-lo de verdade. Ser rico não basta. Ser honesto não basta. Ser religioso não basta. Nossa alma tem sede de Deus. Para ser salvo, ser rico não basta, ser honesto não basta, ser religioso não basta. Nossa alma tem sede de Deus. A alma de qualquer ser humano, por mais pobre ou rico que ele seja, tem sede de Deus. E Deus tem águas vivas para matar a sede da sua alma. Jesus diz: quem tem sede, vem a mim, beba. Beba de graça da água da vida. Aqui, ó, João, capítulo 7, versículo 37 e 38. No último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, de quem crê em mim. Rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Então Jesus é a água da vida e o único que pode matar a sede da sua pobre alma. Aqui a Bíblia também nos mostra, no capítulo 4 de João, mostra que Jesus é a água da vida. João capítulo 4, versículo 10. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me um pouco de água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo, onde pois tens essa água viva?
Versículo 13, Jesus respondeu: quem beber desta água natural voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, Jesus está dizendo, se você beber da água que Jesus lhe der, nunca mais terá sede a sua alma. Pelo contrário, a água que Jesus te der se tornará em você uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E Jesus também é o pão da vida. É o único que pode matar a fome da sua alma. Esse jovem tinha riqueza, fortuna, ele era honesto, ele era rico, religioso, mas a sua alma era vazia. Por isso que ele foi atrás de Jesus. Mas na hora de tomar a decisão certa, que era entregar sua vida a Jesus e servi-lo, ele toma a pior decisão da sua vida. Sexta coisa que eu aprendo com esse jovem, ele era sedento da salvação. Marcos 10, 17. Sua pergunta a Jesus foi enfática. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele perguntou, o jovem perguntou, que farei? Como eu faço para herdar a vida eterna? Ele estava ansioso por algo mais que não havia encontrado no dinheiro, na fama, na riqueza, nos bens, nos patrimônios, nas terras. Sabia que não possuía a vida eterna. Ele sabia, tanto que foi atrás do Salvador. A despeito de viver uma vida aparentemente correta aos olhos dos homens, ele queria mais do que as riquezas da terra. Desejava os tesouros do céu, ele queria ser salvo. Por isso que ele foi atrás de Jesus. Mas na hora de tomar a decisão de aceitar Jesus, ele toma a decisão errada. A pior decisão de um ser humano: rejeitar a Deus, rejeitar a Jesus, não reconhecê-lo como Deus e Senhor e Criador, não aceitá-lo, não servi-lo. Isso é a pior decisão de um ser humano. A maior loucura de uma mulher, de um homem, de um jovem, é rejeitar Jesus como Senhor e Salvador. Mas eu estou dizendo servir a Deus mesmo, porque a maioria das pessoas diz que ama Deus, que ama Jesus, ama nada. Quem ama, Jesus disse, se me amardes, guardareis meus mandamentos. Quando você ama, você agrada, você vive para a pessoa. Então, se você ama Deus, ama Jesus, você tem que viver para eles. O que a Bíblia proíbe, você agora tem que cancelar da sua vida, cortar da sua vida. Como você diz que ama Deus e faz tudo contra a Bíblia? Então você não ama Deus coisa nenhuma. Sétima coisa que aprendemos. Ele foi a pessoa certa, da maneira certa. Marcos 10, 17. Ele foi a Jesus, o único que pode salvar. Querido, você que vai ouvir essa palavra, se está desviado, volta para Jesus logo. Você sabe que o único que pode salvar você é Ele. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, acorda. Entrega sua vida para Jesus e Ele vai escrever o seu nome no livro da vida, vai te dar paz, vai te dar alegria na alma, felicidade e vai salvar você, vai te ajudar. Esse jovem, ele foi a Jesus, o único que pode salvar. Não buscou atalhos, mas o único caminho que podia levá-lo a Deus. O único caminho que te pode levar a Deus é Jesus de Nazaré. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém que a Bíblia diz, vai chegar ao Pai, ao céu, a Deus, se não entregar a vida para Jesus e servi-lo. Se não passar por Jesus de Nazaré. Foi a Jesus com pressa. Aquele jovem foi a Jesus com pressa. Correu ao encontro de Jesus. Tinha urgência para salvar sua alma. Foi a Jesus de forma reverente. Ajoelhou-se diante do Senhor, humilhou-se e demonstrou ter um coração quebrantado. Ele demonstrou ter um coração quebrantado. Ele foi amado por Jesus, Marcos 10, 21. Jesus viu seu conflito, seu vazio, sua necessidade, o amou. Jesus abriu todas as portas de oportunidade para esse jovem, mas ele desprezou todas.
recusou todas. Foi a pior decisão. No entanto, a despeito de tudo isso, o jovem rico demonstrou que estava enganado sobre a salvação. Pensou que era uma questão de mérito. Salvação não é por obras. Salvação não é por méritos. Salvação não é por quem é legalista, hipócrita. Salvação não é por quem só observa, para quem só observa a palavra. Salvação é para quem serve a Deus de verdade. Para quem observa a palavra e vive a palavra na íntegra, na sua totalidade. Então, esse moço estava enganado também a respeito da lei de Deus. Ele pensou que poderia ser salvo só por observar, mas Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie diante de Deus, mas a salvação é dom de Deus, graças a Deus, que a minha salvação não vem de você, dos presidentes, dos empresários, dos amigos, dos homens. A minha salvação, ela vem de Jesus de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para me dar salvação. Glória a Deus por isso. Então não é por obras, é por graça, favor imerecido de Deus aos homens. Estava enganado a respeito de si mesmo, julgava ser um observador da lei e não um transgressor dela. Estava enganado também a respeito da lei de Deus. Pensou que observando determinados preceitos externos, estava quite com a lei. Jesus viu, porém, não apenas seus atos, mas Jesus viu o seu coração. E decidiu prová-lo para ver se era verdade o que ele estava dizendo. Jesus disse: você guarda os mandamentos desde pequeno, você observa a lei, sim. Você tem procurado ser sincero e servir a Deus de verdade, sim. Então Jesus prova o coração dele. Então faz o seguinte: vai, vende tudo o que você tem, reparte com os pobres e segue-me. E eu vou fazer de você um homem grande nessa terra, um homem ganhador de almas, pescador de almas, um homem poderoso no meu nome. Quando Jesus disse isso, aquele jovem se entristece, diz a Bíblia. Aquele jovem não apenas possuía dinheiro, mas era possuído por ele. Você me entendeu? O dinheiro não é o